Aleluia, a Deus toda a honra, a Deus toda a glória, a Deus todo o louvor e adoração. Estamos dando início a mais uma live. Que Deus possa nos abençoar, que Deus possa trazer momentos, dias de renovo para as nossas vidas, para o nosso entendimento. Gostaria de já estar saudando os irmãos, os amigos, aqueles que estão nos acompanhando. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus seja sobre a vida de cada um de vocês. Vocês que já estão adentrando, seja bem-vindo. Seja bem-vindo, porque o reino de Deus é para todos. A palavra nos instrui que o Senhor Jesus morreu por amor a todos. Só herdarão o reino dos céus aqueles a qual o aceitarem como Senhor, como seu Senhor e Salvador. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus seja sobre a vida de cada um de vocês. Estou vendo ali os amigos, irmãos. Não vou mencionar os nomes porque são muita gente, mas tá o nosso carinho, o nosso respeito por cada um que adentrar, e que a paz e a graça reinem em seu coração, no seu lar, aonde estiverem aí assistindo esse vídeo. Que o Senhor possa os abençoar grandiosamente. Vamos dar início, vamos fazer uma oração a princípio e agradecer a Deus pela tua imensa misericórdia que nos alcança, né? Porque se aqui estamos fazendo mais essa transmissão, é porque o Senhor Jesus nos alcançou. Soberano Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, o teu Filho, graças te damos, ó Deus, pela imensa misericórdia que o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas, pela graça, pela paz que o Senhor nos dá neste momento, nessa hora, de podermos estar contemplando tudo aquilo que o Senhor já fez, tem feito e irá fazer em nossas vidas. E a Ti te pedimos, Senhor, que o Senhor tome, Senhor, a nossa vida neste momento, nessa hora, nesses dias, e que a bênção venha trazer, Senhor, o nosso entendimento, para que possamos, ó Deus, entender o verdadeiro significado que é seguir-te. Que o Senhor possa nos abençoar, nos orientar e que possamos, a Deus, amar uns aos outros como a Tua palavra nos ensina. E assim que o Senhor nos dê força para continuar e ajudando uns aos outros, carregando as cargas uns dos outros. Que todos aqueles que estão assistindo esse vídeo agora e todos aqueles que vão assistir depois, que possam receber as bênçãos do céu. E aonde estiver um ali, Senhor, necessitando de Ti, que o Senhor esteja trabalhando, orientando e derramando a Sua graça. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos lá sem mais delongas, que hoje estamos aí no 12º dia desse estudo maravilhoso da parte do Senhor que te colocou ao coração dos irmãos, e isso tem sido bênção. Eu creio que tem sido bênção para a vida de todos, né? E não seria diferente. Hoje é o 12º dia desse estudo. Quem tem acompanhado tem sentido aí a presença de Deus em todos os âmbitos, falando de diferentes maneiras, porque o Senhor usa quem Ele quer, do jeito que Ele quer, da maneira que Ele quiser. Ele é dono de tudo, Ele sabe o melhor, Ele usa as palavras certas, na hora certa, do jeito certo. E que Deus possa continuar usando cada um dos irmãos e continue falando com cada um dos irmãos poderosamente. Então vamos à palavra de Deus. Hoje estarei fazendo aí um breve explanação a partir do capítulo 14 do livro de Lucas até o 19. Então, são os capítulos longos, né? E Deus aqui, o próprio Cristo, Ele está falando em parábolas, Ele está tratando diretamente aí com os fariseus na maioria das parábolas. Então, são versículos aí que realmente abrangem um melhor proceder na vida cristã. E isso é maravilhoso porque o próprio Cristo está nos ensinando aí, né? Chamando a atenção para que nós possamos ter uma vida assim, mais abrangente com as coisas de Deus. E Lucas, ele apresenta, né, como foi falado pela nossa irmã, a diaconisa Thaís, ele apresenta o lado mais humano, o homem perfeito, que foi Jesus. Então, obviamente, ele foi o único perfeito que existiu na face da terra, mas também nos dá indicações para que nós possamos melhorar como pessoas a cada dia. E vamos lá. A palavra de Deus começa assim. Antes de mais nada, eu gostaria de fazer uma pergunta aos amados, em base de reflexão, não precisa responder. A palavra de Deus diz assim,
que nós precisamos examinar o homem a si mesmo. Então, mediante a pergunta, examine-se a você mesmo. Como tem andado nos últimos 6 meses a sua vida, a minha vida, a nossa vida de devoção? O que é que foi, né? O que é que eu fiz, né, em prol do reino de Deus, em prol da minha família, da minha vida, de acordo com a vontade, o querer de Deus para mim? Como foi, qual é aí o que eu posso dizer, né, para mim mesmo, o que é que eu fiz nos últimos 6 meses como cristão? Porque quando nós mencionamos que nós somos cristãos para as pessoas que não são cristãos, a primeira impressão, a primeira ideia que vem na mente deles é o nosso comportamento, e não são as nossas palavras. Não é as nossas palavras que convencem as pessoas, e sim a nossa atitude, o nosso comportamento. Então, reflita durante esse período aí, né, o que é que nos últimos 6 meses eu fiz em prol do reino de Deus. E vamos acompanhar a leitura, vamos acompanhar a explanação, que você vai entender o que é que eu estou querendo dizer com essa pergunta. Vamos lá. Então, a partir do capítulo 14, diz assim, capítulo 14, verso 25, está aqui, já vou partir um pouquinho para o verso 25, Jesus está ensinando o preço de um discipulado. Então Jesus está aqui ensinando aos seus discípulos. Vamos fazer a leitura do versículo 25. Ora, ia com ele uma grande multidão, e voltando-se disse-lhe: se alguém vier a mim e não aborrecer seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, irmãos e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser o meu discípulo. Jesus está ensinando os seus discípulos ali o preço que se tem a pagar para poder ser um seguidor de Jesus. Nós precisamos renunciar inúmeras coisas. Aqui ele relaciona pai, família, irmão, a nossa própria vida, os nossos próprios interesses, até mesmo o nosso comportamento tem que ser renunciado. Ou seja, a partir do momento que nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador, o nosso estilo de vida, a nossa maneira de pensar, tem que haver mudança. É isso que Jesus está ensinando. Então, e aqui ele continua, no versículo 27 diz assim: e qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. O significado de levar a minha cruz, quando Jesus foi ao assunto aos céus, ele se despede dos seus discípulos e disse que em breve voltaria, mas ele deixou o Espírito Santo sobre as nossas vidas. E todos os dias nós precisamos lutar contra a nossa carne, todos os dias nós precisamos lutar contra os nossos desejos, todos os dias nós precisamos lutar para acordar cedo, para trabalhar, tem a nossa vontade, o nosso querer, o desejo concupiscente da carne, que às vezes quer falar mais alto. Então carregar a nossa cruz, é lutar todos os dias contra esses desejos, é lutar todos os dias contra a nossa maneira de procedimento. Como eu falei, quando nós dizemos às pessoas que nós somos cristãos, que seguimos um Jesus que transforma, que cura, mas Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições. Então nós não estamos isentos das aflições. Inclusive neste momento em que o mundo está passando, nós estamos vivendo as aflições também. A diferença é de como nós pensamos, como nós agimos, e quando nós enfrentamos essas aflições que todo mundo está passando pelo mesmo sistema, pelo mesmo problema. A diferença é, quando nós estamos em Cristo, nós temos que pensar diferente em ajudar o próximo, independente se ele seja cristão ou não, porque Jesus morreu por amor a todos. Mas aquele que crê será salvo. Então essa é a nossa finalidade. E esse preço a pagar é a renúncia que nós temos que ter. No decorrer do versículo diz assim: pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro e faz as contas dos gastos para ver se tem com que acabar? Essa expressão quer dizer que quando nós aceitamos o Senhor Jesus, há um compromisso, há uma dedicação, há algo a fazer, porque nós precisamos desvencilhar de tudo aquilo que nos atrapalha para começarmos a levar uma vida diferente em Cristo Jesus. E essa conta que está mencionada aqui é que muitas pessoas começam naquela euforia de aceitar Jesus e agora quero converter todo mundo, e depois o gás acaba. E aí as pessoas, obviamente, vão falar: olha, aquele ali era crente, começou e agora parou, então o ministério fica inacabado, não tem forças para continuar, não mediu os esforços, que sabia que uma vida, para ser um discípulo de Jesus, tem que ter essa dedicação, tem que ter esse afinco, essa afinidade, tem que orar, tem que ler, tem que estudar. Assim eu posso relacionar com os irmãos que já passaram, que estão fazendo juntamente conosco o estudo. Eles se dedicam, nós nos dedicamos, nós lemos, estudamos, temos nossos trabalhos, nosso compromisso, família, mas esse é o preço que se paga.
por querer ser discípulo de Cristo, por amar a Jesus, porque Ele nos amou primeiro e não há nada que possa pagar esse amor pelas nossas vidas. Vamos continuar, senão eu me apego aqui e eu fico aqui me atendo nesse versículo. Vamos lá, capítulo 15. Vamos lá para o capítulo 15. No capítulo 15 diz assim, Jesus profere a parábola das ovelhas perdidas. Jesus já começa aqui, ele está sentado com os fariseus, os saduceus, e eles procuravam uma maneira de tentar fazer algo para que Jesus fosse contradizente em tudo que ele falava e que ele ensinava. E ele está dizendo assim, e chegaram-se a ele todos os publicanos, pecadores, para o ouvir. Então Jesus, os pecadores sempre estavam ao redor de Jesus Cristo. E os fariseus, os escribas, murmuravam dizendo, este recebe pecadores e come com eles. E eles lhe propôs essa parábola dizendo, Jesus disse assim, que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e sai e vai atrás da perdida até que venha encontrá-la. Porque ele está dizendo essa parábola, Jesus falava muito em parábolas e falou muito em parábolas aqui nesses versículos, em forma de repreender os próprios escribas e fariseus que estavam tentando uma maneira de fazer com que Jesus se contradizesse para poder ser crucificado. E aqui está dizendo, no versículo 5, e achando, a põe sobre os seus ombros, cheio de júbilo, e chegando à sua casa, conversas com os amigos, vizinhos, dizendo, alegrai-vos, porque aqui já achei a minha ovelha perdida. Ele está dizendo que há mais gozo, prazer no céu de uma ovelha que se acha perdida ou de um rebanho que se desgarrou, que se desconverteu e volta para o rebanho de Cristo, do que as 99. As 99 aqui representa que elas estariam em segurança. O que eles estavam dizendo, que é mais festa. Jesus veio para os pecadores, Jesus veio para o publicano, Jesus veio para salvar aquele que estava perdido. E os publicanos aqui, eles representam os pecadores, os publicanos e o povo que seguia Jesus. Os fariseus e os escribas já representam as 99, que não precisava da salvação. Segundo o entendimento que eles criam, é que eles já eram santos o suficiente e achavam aquilo ali, segundo a lei deles, eles acreditavam que aqueles pecadores, Jesus não poderia ter vindo como rei e ficar junto dos pecadores, porque aquilo ia queimar a reputação de Jesus. Mas essa era a intenção, de que Jesus fosse estar no meio deles para que queimasse a reputação, para que Jesus fosse crucificado. Porque até hoje, os dias de hoje, ele não acredita que Jesus é o Rei dos Reis. Então essa parábola aqui nos mostra que há mais prazer e gozo na vida daqueles que aceitam Jesus ou que retornam para o caminho, que saem da sua vida de pecado, do que aqueles que já estão achando que estão salvos. Mas muito pelo contrário, a nossa salvação, ela se constrói dia após dia. Todos os dias nós chegamos no final da noite e pedimos ao Senhor perdão para que Ele perdoe os nossos pecados, para que Ele perdoe, porque todos nós pecamos. A palavra diz, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então todos os dias nós erramos, todos os dias o nosso pensamento nos leva a afadar ao fracasso. Mas quando nós reconhecemos, quando nós voltamos para Cristo, todos os dias, quando nós fazemos a nossa oração no final da noite e nos entregamos ao Senhor, nos entregamos aquilo que talvez a gente pecou até mesmo sem querer, até mesmo sem ter a intenção de errar, nós erramos. Mas o Senhor vem e nos ajuda, o Senhor vem e nos levanta, o Senhor vem e nos dá o refrigério. Então, o que Lucas está retratando é que todos os dias nós precisamos nos reconhecer diante do Senhor. Nós precisamos deixar o orgulho de lado, nós precisamos nos converter, podemos assim dizer, nos converter todos os dias diante do Senhor por conta desses erros, das nossas mazelas. Vamos continuar, senão não dá tempo. Jesus profere a palavra da dracma perdida, também é relacionado aqui o capítulo 15, esse daqui da ovelha perdida e também da dracma, ela é relacionada com a mesma coisa. Uma mulher, capítulo 15, verso 8, uma mulher que tendo 10 dracmas se perde uma dracma, não acende uma candeia e varre a casa em busca com diligência até encontrar, é relacionado com a mesma coisa. Em busca do pecador, em busca da alma perdida, em busca daquele que se perdeu. Então essa é a finalidade de todo cristão, é buscar aqueles que se perderam, aqueles que estão desviados, aqueles que estão enfraquecidos, e que nós possamos estar buscando o Senhor. Continuando, verso 11 do mesmo capítulo. Perdão, não vou pular para o filho pródigo porque já foi falado anteriormente, então vai me ater muito aqui. Vamos lá para o capítulo 16.
Jesus fala sobre o homem rico e o mendigo, aqui no capítulo 16, verso 19. Diz assim: Ora, havia um homem rico, e vestia-se de púrpura, de linho finíssimo, e viviam todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro. Esse Lázaro não é o Lázaro qual foi ressuscitado, tá? É um outro Lázaro, que já jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber as suas chagas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. Jesus, quando explica em parábolas, irmãos, você tem que entender o contexto em si, ou seja, o tema principal da parábola. Porque às vezes Jesus contava muita história, então às vezes ele usa alguma história para retratar ou para ensinar uma verdade espiritual. Então tem que tomar cuidado, porque você tem que tirar o núcleo principal da mensagem da parábola de Cristo, que é o ensino espiritual. As outras coisas são parábolas, podem ser que são verdadeiras ou pode ser que Jesus só usou para contracenar uma cena e criar um entendimento melhorado na vida daqueles que estavam ouvindo. Então, às vezes, a pessoa pode ler e ver e pode relacionar aqui o céu, o inferno, então tem que tomar cuidado. Mas a verdade prática aqui, espiritual, é outra. E aqui fala assim no 23, e no Hades ergueu os olhos, e estando ele totalmente, e viu de longe Abraão e Lázaro em seu seio. E aqui, o próprio rico, porque a segunda o que os judeus acreditam é que a riqueza é sinal de prosperidade ou bênção de Deus. Então Jesus está retratando aqui o seguinte, que ele foi para o inferno, ou para o Hades, que é conhecido, a tradução do grego diz Hades, para o inferno, não porque ele era rico, mas porque quando ele tinha riqueza, quando ele tinha a sua condição financeira boa, ele não se preocupou em ajudar o próximo. Ele não se preocupou em alimentar um pobre mendigo que estava na porta da sua casa, com chagas, com feridas. Ele tinha condições de fazer e não fez. Então ele foi lançado ao inferno, essa parábola que Jesus está aqui retratando, foi lançado ao inferno não pela conta de ser uma pessoa rica, porque nós sabemos muito bem que há condições, pessoas têm condições financeiras e mesmo assim são servos de Deus. Então isso não impede de nada. Isso não impede de nada e aqui também não é diferente. Então ele foi lançado no inferno pelo fato de não prestar assistência com a condição financeira que ele tinha. E Lázaro, por outro lado, estava ali na sua porta, mendigando o pão, até que morreu e foi levado, para o seio de Abraão, estava num local melhorado. Então, o que a palavra de Deus nos instrui nessa lição é que nós precisamos usar as condições financeiras, nós precisamos usar a nossa maneira, nós precisamos usar a nossa melhoria, o nosso entendimento, a nossa maneira de expressar que Deus nos deu, que é um dom dele, não nosso. A nossa maneira de falar do evangelho, não estou falando de termo financeiro não, eu estou falando da maneira que nós nos colocamos, que nós supomos, a oportunidade que nós temos, a facilidade que nós temos de comunicação, de entendimento da Bíblia, de orar uns pelos outros e colocar isso em prática. Porque aquilo que Deus nos dá é dele, não é nosso. Nada aqui é nosso. A nossa família não é nossa, o nosso carro não é nosso, o nosso emprego não é nosso, a nossa vida é um fôlego de vida e a qualquer momento pode ser retirada. Então nós precisamos usar aquilo que o Senhor nos dá em prol do próximo, porque essa foi a objetividade de Jesus. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Carregai as cargas uns dos outros, orai uns pelos outros, orai sem cessar, ajudai. Então essa é a nossa finalidade. Então o dom que Deus te deu, aquilo que Deus te deu, que você sabe que tem, é para usar em prol do próximo. Não é para esconder, não é como a lâmpada, não é como um sal da terra, que não falei no versículo anterior, no capítulo anterior, mas é como um sal da terra, que é para ser sal, que é para dar gosto, que é para ensinar, que é para falar, que é para anunciar a vida das pessoas, para que haja transformação. E é isso, o principal tema desse livro é a transformação, é a apresentação de um homem perfeito, ou uma mulher perfeita, um varão perfeito, um servo perfeito, que todos os dias nós precisamos melhorar. Continuando. Capítulo 17, verso 5 diz assim, isso é muito interessante. Diz assim, capítulo 17, verso 6. 7. E qual de vós terá um servo a lavrar ou apacentar o gado, a quem voltando a ele do campo diga, chega-te e assenta-te à mesa, e não lhe diga antes, prepara-me uma ceia, cinge-te e serve-me, até que eu tenha comido e bebido, e depois comerás e beberás tu. Porventura,
Dá graças ao teu servo porque fez o que foi mandado? Creio que não. Assim também vós, quando fizer de tudo o que for mandado, dizei: somos servos inúteis, porque fizemos somente o que deveríamos ter feito. Servir ao Senhor Jesus é um grande privilégio. Nós não temos condições de pagar o seu sangue que foi derramado na cruz do Calvário por amor a nós. A gente pode ser bom o suficiente, pode ser dizimista, ofertante, ir na obra, faz a obra, ou é usado para fazer cura, pode ser a melhor pessoa, ou ser aclamado por melhor pessoa, mas nem isso vai fazer com que nós paguemos o sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário. Essa palavra está relacionando assim, que quando Jesus nos dá algo para nos fazer, nós temos que fazer e dar a Ele graças, gratidão e louvor, porque Ele nos livrou, Ele nos salvou. Uma coisa que nós precisamos ter em reflexão todos os dias na nossa mente é quem eu era antes de Jesus Cristo, quem eu sou agora e quem é que eu quero ser no presente. Quando nós paramos para refletir nesse sentido de quem eu era, quem eu sou e aonde eu quero chegar em Jesus Cristo, a nossa vida começa a melhorar gradativamente. Sabe por quê? Porque nós reconhecemos que não éramos nada, nós reconhecemos que não somos nada e nós reconhecemos que não seremos nada se a misericórdia do Senhor não vir sobre as nossas vidas, se o Espírito Santo não nos encher, porque o orgulho bate a toda hora, a nossa maneira, o nosso jeito, a nossa carne quer lutar todos os dias dentro de nós, achando que nós somos melhores, mas nós não somos. Quando nós retratamos, quando nós olhamos para Jesus e olhamos a vida do próximo através do olhar de Jesus Cristo, tudo começa a mudar, tudo começa a transformar e nós entendemos que nós não somos nada, somos servo inútil, que fazemos apenas aquilo que o Senhor nos destinou a fazer. Porque o Senhor morreu por amor a nós. Antes mesmo de nós pensarmos em ser alguém, o Senhor já planejou, o Senhor já sonhou e o Senhor nos deu condições de continuarmos. Continuemos. Vamos lá para o versículo 11, no próximo aqui, no próximo de baixo. Jesus cura 10 leprosos. Quanto tempo eu tenho aí? Tem 10 minutos. Jesus cura 10 leprosos. Versículo 11, capítulo 17, diz assim: E aconteceu que indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria. Samaria era um local ali discriminado pelos judeus, e da Galiléia. E entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe e levantaram a voz dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. Segundo a tradição judaica, os leprosos eles ficavam apartados da cidade ou da onde as pessoas moravam, por conta da lepra. Então eles eram imundos e não podiam estar misturados juntamente com as pessoas. Então a palavra fala que eles pararam de longe e pediram a Jesus que pudessem os curar. E Jesus, no decorrer, diz assim: E levantaram a voz dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo o que disse-lhes, ide e mostrai aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. Eles tinham que todos os dias se apresentarem, se acaso a lepra regredisse, hoje é conhecida como hanseníase, se ela se regredisse, se acontecia dela regredir, então eles tinham que se apresentar primeiro diante dos sacerdotes para ser certificado que estaria limpo e voltar a ter uma vida normal. Então Jesus disse: ide, vai lá mostrar-se aos sacerdotes. E nesse período de fé, porque em Hebreus 11 fala que a fé é aquilo que a gente não vê, mas nós cremos que vai acontecer. Então ele, no momento de fé, de ir, eles foram curados, eles foram restituídos à sua saúde. E aqui na continuação diz assim: E um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz, e caiu aos seus pés com o rosto em terra, dando-lhe graça. E este era samaritano. O Senhor Jesus nos salvou, nos libertou, nos deu condições e está dando condições de falarmos do seu amor, de falar do Evangelho. Independente para quem quer que seja, nós precisamos falar do Evangelho. Mas hoje em dia nós precisamos refletir o seguinte: eu preciso ter uma vida de gratidão por tudo que o Senhor Jesus já fez, tudo que o Senhor Jesus já faz e irá fazer, como aquela frase que eu até mencionei: quem era eu antes? Quem sou eu agora e aonde é que eu quero estar em Cristo Jesus? Quando nós refletimos de tudo que o Senhor já fez em nossas vidas, nós precisamos ter a gratidão de reconhecer aquilo que Ele fez. 9 desses leprosos não reconheceram.
Isso não quer dizer que quem tem o coração duro ou quem é ingrato, Deus não opera o milagre. Deus opera o milagre. Mas a diferença de um crescimento espiritual na minha e na sua vida está em reconhecer, ter gratidão e humildade para que eu possa crescer espiritualmente. Para que eu possa reconhecer o favor de Deus na minha vida, eu preciso reconhecê-lo todo dia como meu Senhor e Salvador. E quando nós deixamos esse trabalhar do Senhor agir em nossa vida pelo Espírito Santo, nós transformamos o nosso ser, o nosso entendimento, a nossa casa, o nosso trabalho. Todos aqueles que estão ao nosso derredor estão vivendo, estão vivenciando conosco uma mudança de todos os dias. Então nós precisamos refletir e ter a gratidão, porque com a gratidão nós temos humildade. E quando nós temos humildade, nós temos crescimento. Não somente crescimento espiritual. Nós temos crescimento de pessoas melhores, nós temos crescimento de entendimento, crescimento profissional, crescimento de saúde, crescimento do nosso entendimento, porque nós aprendemos a ter entendimento e trabalhar e lidar com as situações de vida, com o momento que estão passando agora. Então tudo isso, quando nós temos humildade de reconhecer quem é Jesus, nós aprendemos muito, muito, muito mais com ele. Continuemos. Capítulo 18, verso 1, capítulo 18, verso 1, vamos lá. Aqui fala sobre a parábola da viúva persistente, isso aqui representa fé. E disse assim, e contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, dizendo, havia numa cidade um certo juiz que nem a Deus temia, nem respeitava homem nenhum. Pessoa arrogante. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva que ia ter com ele dizendo, faze-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis, mas depois disse consigo, ainda que eu não temo a Deus, nem respeito os homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que enfim não volte a me importunar muito. Essa parábola no capítulo 18, ela representa a minha, a sua, a nossa persistência na nossa fé, na nossa oração. Porque aqui o próprio Jesus diz assim no verso 6, e disse o Senhor, ouvi o que diz o juiz injusto? E Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Se o juiz injusto respondeu aquela impertinência, digamos assim, daquela mulher, imagina a nossa oração persistente em prol de alguma causa. Jesus está dizendo assim, a nossa persistência vai mover os céus. Porque às vezes nós oramos uma vez, duas vezes e não aconteceu, porque não é da maneira que nós queremos. É da maneira que Deus quer, do jeito que Ele quer, na hora que Ele quiser. Mas isso não impede nós de estarmos em constante oração. O mundo hoje está passando por uma calamidade. Embora nós estamos orando todos os dias pela nação, estamos buscando que Deus venha trazer o refrigério, que Deus venha trazer a cura. Embora ainda não está surtindo muito efeito, mas já está surtindo efeito, porque Deus tem ouvido as nossas orações de persistência. Tanto é que na Itália já diminuiu o risco, na China, em outros países, no Brasil, então estamos orando, persistindo. E também precisamos persistir em fé. Eu sei que há muitas pessoas em nosso meio que às vezes têm passado por situações difíceis, complicadas, momentos de enfermidade, de doença. E eu te digo nessa noite, persista, insista. Porque às vezes nós esperamos algo que o homem faça. Às vezes nós esperamos uma visita, às vezes nós esperamos um telefonema, às vezes nós esperamos alguém que venha falar conosco. E às vezes isso não acontece. Eu creio, eu sei que quando nós persistimos em oração, não existe ninguém melhor para nos ajudar. Quando nós colocamos diante do Senhor, quando nós esperamos um milagre que somente as mãos do Senhor pode alcançar, nós precisamos ir para os pés dele primeiro. Então não espere que o homem faça. Espere que Deus use o homem para ajudar você. Espere que Deus faça o milagre que nós esperamos todos os dias. Então persista, insista, creia que o Senhor vai fazer, porque Ele não é homem que promete e não cumpre. Ele é Deus, o soberano, o Senhor, o Salvador, o Eterno. E Ele vai vir em prol de você. E vai vir em prol de todos nós. Persista em oração, busque ao Senhor e Ele vai responder. Continuamos.
Aqui está, vamos lá para o capítulo. O tempo eu tenho. Já está acabando meu tempo. Não vou me ater hoje muito não. Vamos lá. No próprio capítulo 18, Jesus diz assim, capítulo 18, verso 9. E disse também essa parábola a uns que confiavam em si mesmo, crendo que eram justos e desprezavam os outros. Jesus pega muito forte nesses capítulos. 2 homens subiram no templo para orar, um fariseu e outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana, dou os dízimos de tudo quanto possui. Ele estava se auto-justificando, porque achava que era melhor. Porque achava que porque tinha uma condição financeira melhor, ou porque achava que ele era um judeu, ele era um fariseu, ele era um publicano, ele era um escriba, ele era melhor do que as outras pessoas. E aqui está o próprio publicano, o pecador, que nos representa nos dias de hoje. Disse assim: o publicano, porém, estando em pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos no céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. Quando nós nos humilhamos diante do Senhor, a humilhação não é eu representar ou querer dizer que sou o coitadinho. Não é eu querer menosprezar as outras pessoas e dizer que eu sou o mais humilde de todos. A humilhação que nós precisamos apresentar diante do Senhor é olhar para Ele e entender que nós somos pecadores. É olhar para o Senhor Jesus e entender que Ele derramou o seu sangue precioso por amor a nós, que não temos nada para oferecer. Nós não temos condições nenhuma de pagar o grande amor que foi derramado na cruz do Calvário. E quando nós olhamos diante do Senhor e chegamos diante do Senhor e dizemos: Senhor, tem misericórdia de mim, ó Pai. Tem misericórdia de mim, Senhor, porque eu estou de mãos atadas, o mundo está vivendo uma assolação, eu tenho problemas psicológicos, financeiros, problemas de saúde, problemas dentro de casa, com a família, com o marido, com a esposa, com isso, com aquilo. Tem misericórdia de mim, Senhor. A gente não tem que ficar se justificando porque eu sou bom, porque eu tenho diploma, porque eu sou isso, porque eu sou aquilo. Não. Eu já falei isso no outro vídeo. Nós somos todos iguais diante do Senhor. Não existe ninguém melhor. Quando nós nos humilhamos diante do Senhor, olhando para Ele, nós somos justificados. Ele nos dá poder, nos dá graça, Ele nos deu os dons para usarmos em prol do próximo. A humilhação, ou humilhar diante do Senhor, não é fazer cara de coitadinho, que eu ando com isso, que eu ando não. É olhar para Jesus e entender que nós não temos como retribuir o amor que Ele tem sobre as nossas vidas. Continuamos. No mesmo capítulo 18, verso 15, diz assim: e trazia-lhe também crianças, para que todas as tocassem. Os discípulos, vendo isso, repreendiam-nos. Mas Jesus, chamando-os para si, disse: deixa vir a mim os pequeninos e não os impeça, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo que qualquer que não receber o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. Jesus estava referindo às crianças aqui com a singeleza de atitude, com a simplicidade, com a confiança. Uma criança, quem tem filho entende. Quando nós falamos para o nosso filho, nós pegamos na mão dele e falamos: papai vai levar você para a escola. E você leva. Ou a mamãe vai levar você para a escola e você leva. A criança vai confiante, porque ela sabe que você vai pegar e vai levar ela no local aonde ela precisa ir. A confiança que uma criança deposita no seu pai ou em um adulto na qual ela confia, ela sabe que o melhor vai vir. Ela sabe que quando nós prometemos: filha, papai vai comprar para você um presente no final do mês, ela sabe que no final do mês o papai vai cumprir.
Quando nós nos atemos diante do Senhor Jesus, diante de Deus, e entendendo que Ele é o nosso Pai, que cuida de nós em mesmo momentos tribulosos, em mesmo situações difíceis, nós precisamos confiar como a criança confia. Porque nós sabemos que quando o Senhor pega em nossas mãos, Ele sempre vai ter o melhor. Independente do que aconteça, independente do que vai acontecer com o mundo hoje ou amanhã, porque nós não sabemos o que vai acontecer, porque o mundo pertence a Deus. Deus está no controle de tudo, das nações, do mundo, dos sentimentos, dos pensamentos, dos governos, tudo está na mão do Senhor. E quando Jesus diz que nós precisamos confiar, que nós precisamos ter a singeleza dessas crianças, de confiar plenamente no Senhor, para que nós possamos herdar o reino de Deus, é porque Ele está dizendo: não se preocupe, porque se eu pego na tua mão, eu te levarei no caminho, eu te levarei aonde eu quero que você vá. Independente das assolações que nós temos e que nós convivemos durante todos os dias, o Senhor está contigo. O Senhor Jesus diz quando foi assunto ao céu: eis que estarei contigo todos os dias até a consumação dos séculos. Ele prometeu e Ele está cumprindo. Se você está assistindo esse áudio hoje, é porque o Senhor Jesus te abençoou. É porque o Senhor Jesus pegou na tua mão, é porque o Senhor Jesus está cuidando de você. Talvez você possa estar com enfermidade, talvez você possa estar passando um problema de desemprego, talvez você está vivendo uma assolação no Brasil, na Espanha, em Portugal, onde é que você esteja. Mas o Senhor Jesus está contigo todos os dias. Ele está te guardando, Ele está te dando força. Às vezes nós não sabemos aonde nós encontramos força para poder caminhar. Às vezes nós não sabemos onde nós encontramos força para poder continuar crendo. Mas o Senhor diz, e esse versículo vem na nossa mente: eis que estou contigo todos os dias até a consumação dos séculos. Continuando, capítulo 19. Vou encerrar. Já falei demais. Diz assim: oh Deus, 19:45. E entrando no templo, começou a expulsar todos os que neles vendiam e compravam, dizendo-lhes: está escrito, a minha casa é casa de oração, mas vós fizeste delas covil de salteadores. E todos os dias ensinavam no templo, mas os principais dos sacerdotes, os escribas e os principais do povo procuravam matá-lo. E não achavam meio de fazer, porque o povo pendiam para ele, escutando. Jesus entra no templo e ele começa a expulsar tudo aquilo do templo. Mas a verdade espiritual que fala nesse versículo para mim e para a sua vida, ela diz assim: Paulo disse que nós somos templo e morada do Espírito Santo. Agora eu quero voltar lá naquela pergunta que eu fiz no princípio do vídeo. O que é que eu tenho feito nos últimos 6 meses com o meu templo e morada do Espírito Santo? Eu tenho buscado os meus próprios interesses? Eu tenho buscado ter uma vida de devoção, de adoração? Eu tenho buscado estar na companhia daqueles que realmente necessitam ouvir a palavra de Deus? Ou eu tenho preocupado somente comigo? Eu tenho preocupado somente com o meu Instagram, com o meu Facebook, em ganhar uns joinhas e ganhar uns likes? Eu tenho me preocupado verdadeiramente com aqueles que realmente precisam? Quantas mensagens eu mandei nos últimos dias? Nós somos falhos, nós somos pecadores. Mas o pecado não é uma desculpa para que eu viva pecando. O pecado é algo que eu tenho que analisar dentro de mim mesmo e entender que o Senhor Jesus é poderoso. Que o Senhor Jesus me purifica, me lava, me transforma, me faz ser um homem, uma mulher ou um servo do Senhor, transformado todos os dias. Quando as pessoas que te conhecem olham para você e veem: esse daí eu conheço, esse aí eu sei quem é. Você sabia quem era, porque aquela pessoa que você conhecia, agora que aceitou Jesus, é diferente. Isso acontece com todos vocês. As pessoas te conheciam antes de Jesus, mas agora você em Cristo tem que ser outra pessoa. Você em Cristo tem que ser o que faz a diferença, o sal da terra. Aquele que busca o Senhor verdadeiramente e que faz com que as pessoas que se aproximem de você tem que entender que você é um representante de Jesus Cristo nessa terra. Se nos últimos 6 meses a sua vida não foi assim,
Comece a pensar a partir de agora que o Senhor te ama, que o Senhor te quer bem. Ele te encheu de dons, Ele te deu a vida. Ele deu a vida, Ele derramou o sangue, Ele te purificou, Ele te deu unção, Ele te deu graça, Ele faz com que você entenda a palavra de Deus. Eu não estou falando isso porque é presbítero, porque é pastores, não, eu estou falando isso para você que está assistindo essa live, para você que vai assistir depois. Deus te amou primeiro, te capacitou, te deu vitória, te deu os recursos, te deu o fôlego de vida e está dizendo para você: faça a minha vontade e o meu querer, porque eu sou contigo. Estou contigo todos os dias até a consumação dos séculos, até que Jesus não venha. Ore, pregue, fale, anuncie. Fale da palavra de Deus para essas pessoas que estão desesperadas, porque nós somos o sal da terra e a nossa vida não pode ser em vão nessa terra. Se amanhã nós partimos, nós temos que ver e entender que eu fiz algo, nós fizemos algo que mudou a vida de alguém. Então, a partir de hoje, a partir de agora, mude a vida das pessoas. Porque é muito fácil eu ficar só lendo e não fazer e não praticar. Falar do amor de Cristo é fácil, o difícil é vivê-lo. O difícil é praticar, mas isso não é impossível, porque o Senhor nos dá força para continuar. Não desista. Ore, anuncie, fale, visite, mande mensagem, diga eu te amo, Jesus te ama, estamos aqui para te ajudar. Às vezes os líderes estão sobrecarregados, mas essa também é uma função de todo aquele que aceitou o Senhor Jesus como Senhor e Salvador. Faça valer a pena, seja o sal da terra, porque Jesus é contigo. Que Deus te abençoe grandemente. Já passei do meu tempo, da minha hora. O tempo é curto, mas eu não vou me ater mais. Vamos fazer uma oração. Reflita nisso. Tudo aquilo que você fez nos últimos 6 meses. Se você fez, procure fazer ainda mais. Mas se você não fez, é tempo de recomeçar. Porque a palavra diz que nós precisamos levantar aonde nós caímos. Para quem aceitou o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, não tem como falar: eu vou deixar tudo, eu vou esquecer disso tudo e vou recomeçar de novo. Não. Essa hipótese é impossível. Uma vez que nós entendemos que o Senhor Jesus nos amou primeiro, o que nós temos que pensar é: vou prosseguir, não vou parar, não vou olhar para trás, porque Jesus é comigo. Ele é santo, soberano, e eu preciso ser bênção. Que Deus te abençoe. Soberano Deus, Pai, em nome do Senhor Jesus, o teu Filho, que o Senhor venha, Senhor, derramar chuva de bênção sobre a vida dos teus servos, e que cada um, Senhor, possa entender o verdadeiro significado, ó Deus, de estar orando pelas nações, de estar ajudando de uma maneira, Senhor, de estar mandando mensagem, estar anunciando o seu evangelho, falando do teu amor, que o Senhor esteja usando cada um poderosamente, e que cada um de nós, Senhor, possamos reconhecer que o Senhor é soberano sobre todas as coisas. Venha trabalhar no nosso íntimo, Senhor, cuidar, curar, trabalhar o nosso entendimento para que nós possamos, ó Deus, ser bênção onde nós estivermos. E que tudo aquilo que nós falarmos, pronunciarmos, Senhor, seja palavras de bênção sobre a vida das pessoas, que nós possamos ajudá-los a se levantar. Porque o povo forte, o povo a qual o Senhor levantou, a qual o Senhor escolheu, é o povo que vai fazer a diferença nesses últimos dias, nessa terra. Que o Senhor abençoe a vida dos irmãos, de todos aqueles que estão assistindo, que irão assistir, e que o Senhor dê fortalecimento, que o Senhor esteja curando, que o Senhor esteja renovando, para que eles possam ser parte do teu exército, o exército de Cristo, o exército que vai mudar essa geração. Que o Senhor os abençoe e que o Senhor esteja derramando a tua misericórdia, graça, sobre a vida de cada um dos teus servos. Que Deus te abençoe grandemente, meu irmão, minha irmã, todos que estão assistindo, e que você possa refletir em tudo que foi falado, embora talvez nem tudo sirva para você, mas a palavra de Deus diz assim: retende o que é bom, o que não for, você descarta. Que Deus te abençoe. Tenha um resto de noite abençoado. Um abraço.